Olá, bem-vindos. Eu sou o Gonçalo Elias, comigo está o José Sousa e estas são as conversas sobre aves, hoje para falar do pica-pau malhado. Não é assim, Zé? É verdade, olá a todos. O Pica-Pau Malhado, que na tua lista de observações aparece com o número 35 e é o fim aqui da tua incursão lá pelas terras do Norte. É verdade. Aquela visita em julho de 88 ao Minho, à zona de Guimarães, rendeu uma data de espécies novas para mim e a última dessa série, portanto, será com esta espécie que vamos fechar essa visita, foi o pica-pau e o pica-pau malhado, neste caso. E então, essa observação eu recordo-me, fui dar uma volta com o meu tio, que mora na zona, já tinha visto diversas outras espécies ali na quinta, e aquilo à volta tem lá assim umas zonas florestais, uns bosques mistos de pinheiros, eucaliptos e carvalhos. E nós fomos dar uma volta pelo bosque. Já não me recordo bem se fomos especificamente à procura de aves, penso que sim. Recordo-me sim que o meu tio disse: aqui há pica-paus, vamos ver se os vemos. E ele disse-me: aqui temos duas espécies, temos o verde e temos o malhado grande. O verde não vimos. Eu tenho assim uma vaga memória de que a certa altura houve um bicho a fugir e que o meu tio disse que aquilo era o verde, mas eu não vi nada e não considerei essa observação. Portanto, o verde entra muito mais tarde para a minha lista, será alvo de uma conversa futura. Mas o malhado consegui ver lá agarrado a uma árvore. Foi a primeira vez que vi um pica-pau. Eu acho que nunca tinha visto um pica-pau na vida, nem com o meu tio, com o meu outro tio que me deu as bases desta atividade, porque eu nunca tinha andado muito com ele em meio florestal, de modo que o único pica-pau que eu conhecia era o Woody Woodpecker da televisão, né? Aqueles dos desenhos animados. E portanto, este foi o primeiro pica-pau que eu vi ao vivo. E depois disso já ouvi muitas vezes, porque efetivamente é uma espécie bastante comum no nosso país. Uma das coisas interessantes sobre o Pica-Pau, pelo menos para quem não está habituado e não conhece, digamos assim, a estrutura taxonómica das aves, há muitas pessoas que consideram a popa, que foi tema da nossa conversa há dias, um pica-pau e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, não, opa, são de ordens diferentes. Portanto, os seres vivos, incluindo as aves, são classificados com vários níveis hierárquicos dentro da taxonomia, e um desses níveis é a ordem. E a ordem, os pica-paus pertencem à ordem dos pisciformes, ao passo que a popa, durante muitos anos, esteve na ordem dos coraciformes, que é a mesma ordem que inclui os abelharucos, os roleiros e os guarda-rios, mas recentemente houve algumas alterações na estrutura das ordens e a popa passou por uma ordem diferente, que é a ordem, tem um nome complicado, que é os bucerotiformes, que inclui também os calaus, que são aves africanas e asiáticas. Portanto, não há qualquer proximidade entre a popa e os pica-paus. Exatamente. E como é que é então a taxonomia em termos de da especificação desta espécie, onde é que ela se encontra e como é que está aqui o estatuto dela em termos de subespécies nesta nossa região? Bom, vamos lá ver, tentar responder a todos esses pontos. Em termos de taxonomia, o Linnaeus, que foi quem deu o nome a esta espécie, isto é uma espécie que se distribui por toda a Europa, portanto, foi uma espécie que foi originalmente descrita pelo Linneu, mas como eu já referi anteriormente, o Linneu tinha muito poucos géneros de aves. E os pica-paus, numa primeira fase, correu tudo a picos, de modo que este pica-pau chamava-se Picus major. Mais tarde é que é criado o género Dendrocopos e outros géneros dentro da família dos piscídeos. Portanto, inicialmente Picos major, agora Dendrocopos major. A distribuição em Portugal, eles ocorrem de norte a sul do país, do continente, eles não ocorrem nem nos Açores nem na Madeira. No continente estão presentes em todo o território, desde Minho até ao Algarve, com algumas assimetrias de abundância, porque sendo uma ave florestal, como se compreende, são muito escassos em zonas que sejam desflorestadas, que é o caso das planícies, não apenas no Alentejo, mas de uma forma geral no interior do país são menos abundantes, porque também há muitas zonas na beira e até em trás os montes, na beira mais interior, que são também
bastante abertas. Portanto, de uma forma geral, de acordo com os dados do segundo Atlas, o pica-pau malhado é mais frequente na metade litoral, que é uma zona que, grosso modo, está mais densamente florestada. Isto depois também não tem só a ver com a densidade de árvores, tem a ver também com o tipo de árvores, etc. Mas está presente, embora com estas assimetrias, está presente um pouco por todo o país. Tu perguntaste outro aspecto, desculpa que eu agora. Era, em termos de subespécies, em que em Portugal só temos uma subespécie, existem mais, como é que é? Porque, Sim, pelo sim. que eu percebi, há alguma confusão a nível das subespécies, até porque há, digamos, algumas vozes que se levantam no sentido de passar para a espécie algumas destas subespécies, até por diferenças até mesmo anatómicas Sim, bom, consideráveis. é assim, esta espécie, este pica-pau tem uma distribuição vastíssima, que vai desde a Europa Ocidental, apanha praticamente toda a Europa e depois apanha o Norte de África, apanha diversas ilhas do Mediterrâneo, as Canárias, e depois vai pela Ásia fora até praticamente ao Extremo Oriente. Portanto, E Açores e Madeira, nada. não, Açores e Madeira não, mas ocorre nas Canárias, curiosamente. As Canárias têm mais diversidade que a Madeira e que os Açores. Eu diria que é por estarem mais próximas geograficamente do continente, neste caso do continente africano, e, portanto, acaba por propiciar a colonização por um maior número de espécies terrestres. Mas, pronto, a distribuição no continente, como disse, vai desde a Península Ibérica até ao Japão e ao extremo oriental da Sibéria. Portanto, é uma distribuição muito vasta. E como acontece com estas espécies de distribuição vasta, que são maioritariamente residentes, há uma data de subespécies diferentes, porque as populações de Portugal não estão em contacto com as do Norte da Europa, nem com as da Ásia Central, e muito menos com as do Japão, ou da China, ou da Kamchatka, que é lá mesmo na extremidade da Sibéria. Então, há uma data de subespécies que se vão diferenciando em parte pelas biometrias, comprimento da asa, do bico e depois também com alguns pormenores da cor da plumagem. E há subespécies que são reconhecidas por umas autoridades e outras não são, portanto, é uma, digamos que é um caso bastante complexo em termos de variabilidade. Em Portugal temos a subespécie Dendrocoptes major hispanos, portanto, que se refere à Hispânia, que é a subespécie que ocorre, grosso modo, a distribuição corresponde à Península Ibérica, portanto, esta é a nossa subespécie. Mas depois só na Europa há mais umas 7 ou 8, portanto, é de facto uma espécie bastante variável. De qualquer das maneiras, eh, eh, não deixa de ser um pouco surpreendente o facto de uma ave que tem um comportamento essencialmente sedentário ou residente ter uma distribuição tão vasta. Não deixa de ser surpreendente. Sim, Não, de certa não, forma, não necessariamente, porque o que acontece é o seguinte, e há porque outros não há casos. descontinuidades entre estas. Porque nós podemos dizer, ok, tudo bem, há aqui uma zona, há outra zona, não sei o quê, mas o certo é que isto é praticamente uma distribuição contínua ao longo de todo este Sim, é território. verdade. O que acontece é que isto é uma espécie muito generalista. Eu penso, até de tudo o que eu já li, que é o mais generalista de todos os pica-paus. Ou seja, é generalista aqui no sentido de ser menos especializados. Há outras espécies de pica-paus que são muito mais especializadas quanto ao tipo de árvores que preferem, por exemplo. E, portanto, uma espécie generalista vai mais facilmente colonizar qualquer tipo de habitat. É neste sentido que isso ajuda a entender porque é que tem uma distribuição tão vasta, que basicamente, pondo as coisas de uma forma simples, desde que haja um bosque, eles estão lá. E, portanto, não são muito esquisitos, vamos chamar-lhe assim, quanto ao tipo de bosque que colonizam. E eu penso que isto Porque, ajuda a apesar de tudo, explicar eles então não assim. reutilizam os ninhos, portanto, eh, seria, digamos, de alguma forma mais ou menos expectável que eles não reutilizando os ninhos, que fossem mudando de sítio, mas eles não reutilizam os ninhos, mas acho que até são bastante fiéis à região onde, Sim, mas onde sobre essa habitam. questão dos movimentos, há algumas notas que eu gostaria de deixar, porque se é verdade que eles são essencialmente sedentários, aqui é preciso desenvolver um bocadinho o que é que significa isto do essencialmente. Em primeiro lugar, é preciso dizer que, tal como acontece com muitas outras espécies ditas residentes, há muita dispersão de juvenis. O que é normal numa espécie que é territorial, aliás, eles são territoriais durante quase todo o ano. É raro vermos pica-paus mais do que dois juntos. É raro, não é um bicho que apareça normalmente em bandos.
E, portanto, os juvenis, quando se tornam independentes, muitos deles dispersam e vão procurar novos territórios. E, curiosamente, quando eu comecei a ir regularmente ao Algarve, nomeadamente à Ria de Alvor, que durante muitos anos foi um dos sítios que eu mais frequentei e onde aprendi a anilhar, na Ria de Alvor foi o primeiro sítio que eu conheci em Portugal onde se faziam registros semanais das espécies. Havia lá um livrinho, como hoje em dia se faz no eBird e noutras plataformas. Hoje em dia já existem muitas ferramentas que fazem uso da tecnologia para registar esses avistamentos. Mas na altura, no final dos anos 80, aquilo era com um caderno grande, que era quase um daqueles livros grandes de capa rija, como se usa em contabilidade, e que depois tem uma data de páginas com linhas e traçava-se ali fazia-se uma grelha as semanas do ano e ia-se todas as semanas se registava as espécies que apareciam. E na zona da Ria de Alvor, que era uma zona coberta essencialmente, na zona que eu visitava, na Quinta da Rocha, que tinha essencialmente pomares de amendoeiras e mais algumas árvores de fruto, um ou outro pinheiro, mas não era uma zona propriamente muito florestada, não havia pica-paus, nenhuma espécie. Agora já, penso que até já há os 3 pica-paus lá a residir, mas na altura não havia. No entanto, todos os anos, durante muitos anos seguidos, 10 ou mais, todos os anos aparecia lá um pica-pau malhado grande e todos os anos no mesmo mês, que era em agosto, que era muito engraçado. Eu sempre achei muita piada a este padrão. Porquê? Porque não era por acaso que aparecia em agosto, que é quando eles estão a dispersar. Portanto, eles saem do ninho, se calhar, em junho, tipicamente, depois, durante um mês ou um mês e tal, andam ali ainda na dependência dos pais e depois começam a dispersar. E eu estive a consultar dados do IBARD e, efetivamente, na maioria dos concelhos do Algarve Litoral, portanto, daqueles que não vão muito para a Serra, o mês que tem maior frequência de avistamentos é em agosto. Portanto, este padrão de dispersão continua a verificar-se na atualidade, em que alguns indivíduos, possivelmente a maioria jovens, aparecem em locais onde a espécie normalmente não ocorre. Portanto, são bichos em dispersão à procura de um novo território. Isto Mas não se tem noção, vá lá, digamos assim, do alcance dessa dispersão. não, Não, é não é um assim, movimento migratório, não é? Portanto, não é, não, são, enfim, o conceito de migração é sempre um bocadinho subjetivo, onde é que nós pomos o limite para considerar migração, porque nós, claro. num sentido mais estrito, consideramos migração aqueles movimentos de longa distância, mas é muito difícil traçar uma fronteira, embora normalmente se chame dispersão a estes movimentos de pequena amplitude. Cá em Portugal praticamente não há dados. Agora, em Inglaterra, onde já se faz a milhagem há muitas décadas e onde há bases de dados mais robustas, o que se tem verificado é que a maioria desses movimentos de dispersão são relativamente pequenos, até 20 quilómetros ou assim. Portanto, digamos, as aves vão à procura de novos territórios nas imediações que tenham condições e não estejam ocupados. Depois, houve um caso de um indivíduo que atravessou do Reino Unido para a Bélgica, mas são casos relativamente raros. Agora, quando nós vamos para o norte da Europa, nomeadamente para os países escandinavos, aí a situação muda de figura porque são relativamente frequentes as chamadas irrupções. Irrupções é o termo que se usa para designar movimentos em larga escala de aves que vão para outros países normalmente à procura de alimento. E isto está documentado que na Suécia e na Finlândia acontece com alguma frequência. E porquê é que isto acontece? Pelo que eu li, isso acontece devido a falhas, digamos assim, no processo de reprodução dos pinheiros. Exatamente, ou seja, quando há falhas na produção de sementes que são os pinhões, né? Portanto, as pinhas, pinhões, normalmente nós falamos de pinhões quando é do pinheiro manso, mas das sementes dos pinheiros que estão nas pinhas, das várias espécies de pinheiros e de outras coníferas, em certos anos aparentemente há uma falha ou há uma escassez de produção de sementes e então eles há um movimento em larga escala e nesses anos há muitos da Escandinávia que chegam à Inglaterra e eles sabem que chegam, não é por estarem anilhados, mas sim porque a subespécie que ocorre em Inglaterra e na Escócia é diferente da subespécie do Norte da Europa. E, portanto, eles, pelas medidas, conseguem perceber que há ali uma presença de aves vindas de outros países, portanto, do norte da Europa, que possivelmente atravessaram o Mar do Norte ou aquelas zonas do Oceano Atlântico Norte. Agora, o que também se verificou tanto, sabe-se que há estes movimentos, mas não estão totalmente explicados, porque embora por um lado se suponha que efetivamente tem a ver com escassez da produção de sementes, por outro lado,
Desconfia-se que haja aqui outras causas, porque em muitos casos estas irrupções começam muito cedo, em julho ou agosto, antes da altura em que as sementes se tornam importantes na dieta, que é mais no outono. E por outro lado, também se tem reparado que muitos destes movimentos de irrupções envolvem principalmente juvenis. E aqui supõe-se, embora não haja, enfim, certezas para dizer isto, supõe-se que haja uma maior participação de juvenis nesses movimentos amplos, porque, enfim, isto é uma suposição, mas que há um autor que defende que as aves jovens, pela sua inexperiência, estão menos aptas a conseguir competir numa situação de escassez de recursos alimentares. Ou seja, se há alimento para todos, não há problema, mas se há alimento para poucos, só os mais hábeis e os mais experientes é que vão conseguir sobreviver. E então o que acontece? Há um movimento em massa de juvenis em direção a latitudes mais a sul. Um bocado como acontece com os cruzabicos e com outras espécies vindas do norte, embora não de uma forma tão expressiva, mas sabe-se que chegam à Inglaterra e a outros países da Europa Central. Portanto, resumindo, em países mais a norte pode haver movimentos em larga escala. Nas nossas latitudes não, e o que se conhece por cá são sobretudo movimentos de dispersão de juvenis durante os meses de verão. Eh, não podemos falar desta espécie sem deixar de referir aspectos anatómicos. Esta ave é cheia de peculiaridades anatómicas em relação a todas as outras espécies que nós conhecemos, Bom, sem dúvida. nomeadamente as que estão relacionadas com o facto de tamborilar, não é? Sim, Nas Tamborilata árvores. tem um bico muito robusto e tem um crânio já especialmente adaptado a conseguir acomodar esses movimentos vibratórios muito intensos, porque senão imagina, eh, só a ideia de nós começarmos assim a bater com a cabeça na parede a toda a força já é o suficiente quase para causar uma dor de cabeça. Agora, imagina os pica-paus que passam a vida naquilo. Só de pensar no assunto. Só de pensar, exatamente, só de pensar, eu nem quero fazer a experiência. Agora, os pica-paus já têm um crânio que está especialmente acomodado a isso. Depois, a língua, que é muito longa, excepcionalmente longa para conseguir prescrutar as fendas mais profundas dos troncos, quando ela é recolhida, ela enrola para trás do cérebro. Portanto, ela tem uma forma de recolher, é mais fácil de ver com um desenho, mas ela recolhe, enrola para trás e para cima por trás do cérebro. E E depois, na ponta também tem uma farpela que é para atravessar as acho que até larvas tem e depois várias, eles. que é para as larvas irem agarrando e ficarem presas quando ele enfia o bico nessas fendas. Outra peculiaridade é a cauda especialmente robusta. A cauda serve quase de terceira pata, porque quando eles se agarram aos troncos, a cauda serve de ponto de apoio para eles conseguirem estar naquela posição vertical. E ainda outra característica é as patas, portanto, a espécie tem quatro dedos, e, ao contrário da maioria das aves terrestres que têm três dedos para a frente e um para trás, os pica-paus têm dois para a frente e dois para trás. E para que é que isto serve? É para dar mais apoio quando estão agarrados aos troncos, porque assim têm dois dedos da parte de baixo, que é também onde está mais peso. Portanto, é uma adaptação a este modo de vida que está muito tempo agarrado aos troncos. E depois Portanto, tem uma particularidade também interessante por causa dessas penas especialmente robustas da cauda e que servem de suporte. Eh, Aparentemente, a coluna vertebral dessa espécie não termina da mesma forma que a coluna vertebral da maior parte das espécies dos vertebrados, em que à medida que nos vamos aproximando do extremo da coluna, as vértebras vão se tornando mais pequenas. Ali não. Ali acho que elas se mantêm mais ou menos robustas, precisamente para dar para suporte dar a apoio, não é? essas Para dar penas apoio. ao fim e ao cabo Sobre, fazem um tripé, não é? exatamente, é uma adaptação, mais uma vez. Sobre a alimentação, vale a pena referir que portanto, eles procuram alimento nas árvores, é composta sobretudo por insetos, são os chamados insetos xilófagos, ou são aqueles insetos que andam na madeira, né, que se alimentam de madeira, mas depois, durante a primavera, eles podem também, de forma oportunista, consumir ovos de outras espécies de aves ou crias. Portanto, se passar, eles não andam ativamente assim à procura, mas se passarem ao pé de um ninho e virem, olha que giro, está aqui uns ovos ou umas crias, já tenho almoço hoje. E, aliás, até são conhecidos por ir às caixas-ninho também. Aliás, em alguns países em que as caixas-ninho se tornaram bastante populares, eles começaram a perceber que os pica-paus tinham aprendido a explorar essas caixas-ninho e então desenvolveram um sistema que é pôr uns anéis de metal à volta do orifício para os pica-paus não conseguirem, porque os pica-paus começam logo a esburacar as caixas ninho para conseguirem aceder ao interior e então
que se faz é pôr um anel de metal para proteger a entrada, para evitar essa predação. Os Depois, pica-paus também utilizam as caixas ninho como panificação, não só ocasionalmente assim, podem fazê-lo, sim. não é? Depois no inverno então é que vão alimentar-se muito das sementes das pinhas e a forma como eles depois abrem as pinhas é muito engraçada. Eles podem levar a pinha para uma espécie de bigorna, portanto assim, sei lá, um cepo ou uma coisa parecida, onde depois conseguem abrir a pinha, ou então outra descrição que eu já vi muito engraçada é encrustar a pinha num tronco, portanto, pôr assim, encravá-la num bocado de um tronco para depois conseguir ter ali a pinha apoiada e irem abrindo a pinha para extrair as sementes. E no inverno também podem visitar comedouros. Portanto, e no outono podem comer frutas carnudas. Portanto, tem uma dieta muito variável ao longo do ano. Como eu disse, é uma espécie bastante generalista e isto ajuda a explicar também o sucesso e a ampla distribuição deste pica-pau. É uma ave que, para observar, também tem a particularidade de ser um pouco esquiva, eh, e, e consegue esconder-se, digamos assim, na parte de trás do tronco em relação à posição do observador Fazem e muito ficar isso, lá sim, muito exatamente. tempo à Os, espera os de. pica-paus têm esse hábito de se esconderem atrás do tronco, talvez por se sentirem mais protegidos, depois vão espreitando para perceber onde é que a pessoa está. Exato. Gonçalo, eu fico mais uma vez com a sensação que podíamos ter continuado esta conversa, Ó mas Zé, já por sabes, hoje já fica para a chega. segunda volta, fica para a segunda volta, mas deixo Fica, só aqui fica. a nota de que temos já um webinário sobre esta espécie, que foi feito há cerca de um ano, está no nosso canal YouTube, portanto, procurando no canal YouTube do Aves de Portugal por Pica-Pau Malhado, vai aparecer também a gravação do webinário, que está ilustrada com alguns desenhos que ajudam a compreender melhor alguns aspectos que aqui falámos. E pronto, muito obrigado, Gonçalo. Com isto terminamos a nossa 35ª conversa sobre aves. Obrigado, Zé, obrigado a todos os que nos acompanharam e E até à até breve. próxima.